Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Se desculpa pelo atraso, mas em razão da tempestade aqui na região, a nossa transmissão está realmente muito ruim e ela pode cair a qualquer momento. Se isso acontecer, vocês desculpem novamente. Então vamos lá, nós vamos continuar aqui com o texto do Jean Brown. Mas antes eu vou ler aqui para vocês um artiguinho que eu acabo de mandar para o Diário do Comércio e que de algum modo tem a ver com o nosso assunto de hoje, que é justamente a transformação da noção de verdade a partir de Nietzsche. Então o artigo chama-se Mais de Inépcia Acadêmica. No debate da TV Futura com o intelectual católico Sidney Silveira, talento superior que mereceria adversários bem melhores, um senhor Ricardo Figueiredo de Castro, professor de História Contemporânea na Universidade Federal do Rio de Janeiro, deu um show de ignorância à altura do que é de se esperar da classe universitária hoje em dia, enquanto seu colega Paulo Domenech Oneto, professor de Filosofia Política na mesma instituição, preferiu caprichar na baixeza e na mendacidade como seria mais próximo de um ministro próprio de um ministro de Estado. O primeiro, com aquele olhar de tranquilidade soberana que dá a qualquer um os ares de uma tremenda autoridade científica, assegurou que, aspas, os conservadores de hoje em dia, como os do século XIX, tendem a pensar o processo histórico desde uma perspectiva rígida, formalista, que não aceita a mudança. Fecha aspas. Sei o quanto é injusto, cruel e desumano exigir que um professor universitário de hoje em dia conheça alguma coisa. Mas se esse professor de história conhecesse ao menos a história da sua própria disciplina, saberia que o senso do tempo, da história e da mutabilidade foi introduzido no pensamento europeu por historiadores e intelectuais conservadores em reação contra a ideia dos revolucionários de 1789, que, inspirados na física newtoniana, acreditavam numa sociedade moldada segundo os cânones universais e imutáveis da razão. Os nomes de Georg Hegel, Edmund Burke, François-René de Chateaubriand, Leopold von Ranke e mais tarde os de Jacob Burger e Hippolyte Taine deveriam bastar, para quem os leu, é claro, o que não é absolutamente o caso, para eliminar qualquer dúvida a respeito. Já entre os revolucionários, nem mesmo em Karl Marx aparece claramente o senso da aspas, mudança como algo inerente ao processo histórico, fecha aspas, para usar os termos do professor Figueiredo, já que a visão marxista da história é a de um processo predeterminado por leis tão imutáveis quanto as de Newton, caminhando de fatalidade em fatalidade até desembocar inexoravelmente no socialismo. A elevação da mudança às alturas de um mito abrangente e força universal soberana não aparece no pensamento ocidental moderno antes de Nietzsche, aliás, um discípulo de Jacob Burckhardt, embora tenha tido alguns precursores na fileira do anarquismo e também em alguns obscuros representantes da intelectualidade revolucionária russa pré-marxista. Essas discussões da intelectualidade russa não se tornaram conhecidas na Europa Ocidental antes do sucesso de Dostoiévski na França. Esse sucesso só aconteceu, na verdade, já no século XX, graças a um pequeno livro de André Gide sobre Dostoiévski, porque antes circulavam umas traduções muito ruins que alimentavam toda a sorte de confusões. Mas, a partir do momento em que o pessoal começou e traduções muito ruins que provocaram, então, reações muito negativas, ninguém gostava de Dostoiévski. Mas, quando veio o livro do André Gide, traduções melhores, eu creio que por volta de 1920, então o pessoal começa a ler Dostoiévski e ali toma consciência das discussões que havia na intelectualidade russa. Tem páginas e páginas de Dostoiévski que são uns camaradas se enchendo de vodka e discutindo noite adentro com as ideias mais estrambóticas de um movimento socialista pré-marxista, né? E naquela época havia já esse senso da mudança enquanto tal, a ponto de que o movimento revolucionário era designado com a simples expressão o movimento. De maneira que havia uma espécie de idealização do movimento e da mutabilidade enquanto tal, mas isso foi na Rússia. No Ocidente isso só pega realmente a partir de Nietzsche, como nós vamos ver nessa mesma, uma coincidência, feliz ou infeliz, de que o sujeito mencionasse isso quando justamente nós estamos estudando esse mesmo assunto. Confiante na sua devota ignorância histórica, o referido sentenciou ainda que os conservadores, aspas,
tendem a exagerar o papel dos políticos de esquerda na condução do processo de transformação, como se esse fosse gerido por pequenos grupos de intelectuais e não algo que faz parte da dinâmica da sociedade. Ele deveria ter ensinado isso a Lenin, que zombava de todo espontaneísmo, como ele o chamava, e enfatizava mais que ninguém o papel da vanguarda revolucionária. Poderia também ter dado lições a Georg Lukács, para o qual a consciência de classe do proletariado não era sequer uma realidade presente, mas uma possibilidade abstrata a ser concretizada pela ação da elite. Ele falava em consciência possível. Antes acreditava em consciência de classe, né, como um fenômeno histórico real, uma coisa presente. E o Lukács disse, não, o proletariado tem apenas a possibilidade de ter uma consciência de classe, e essa possibilidade tem de ser ativada pela atuação da elite. Poderia também passar nos pitos de Antônio Gramsci, para o qual a força criadora da revolução está acima de tudo na elite intelectual. Ou então poderia escrever uma tese de que Lenin, Lukács e Gramsci foram conservadores. Você tem ideia de como as pessoas estão longe do próprio assunto que elas lecionam, não tem a menor ideia disso, né? Quer dizer, você tem a bibliografia marxista sobre o papel da elite, é um negócio imenso. E eu poderia até aqui citar, né, todo o fenômeno da evolução do pensamento marxista, né, desde a ideia inicial de ideologia de classe proposta por Marx até o estado atual, onde Ernesto Laclau diz que a propaganda revolucionária cria a classe que ela depois diz representar. Quer dizer, chegamos aí no, vamos dizer, no elitismo completo. Quer dizer, a função da elite é tudo. A classe que a elite representa é uma invenção, uma criação dela mesma. E vem esse cara dizer que são os conservadores que pensam assim? Como? Né? Então, evidentemente, ele está falando de um marxismo que ele desconhece por completo. É claro que na sociedade é processo de transformação espontâneos mesclados à ação planejada de grupos políticos. Bom, já expliquei que a distinção meticulosa desses dois fatores, bem como a análise das suas múltiplas relações e interfusões, é a chave de toda narrativa histórica decente. Vocês devem se lembrar da regra do Georg Jelinek, que eu já citei aqui várias vezes, de que tudo na ciência social, na história da ciência social, depende de você conseguir distinguir os processos que resultam de um plano, de uma ação premeditada, e aqueles que se formam, vamos dizer, pela confluência espontânea e impremeditada de vários fatores. Sendo que essa, em parte, vamos dizer, os primeiros fatores, os fatores planejados, eles se diluem na multidão, ou seja, das correntes que se fundem anarquicamente na sociedade, e, por sua vez, esses processos espontâneos também são absorvidos dentro dos planos que se remanejam, tá certo, para levar em conta o curso impremeditado das coisas, tá certo? Como, por exemplo, o exemplo mais clássico seria o plano do Stalin de usar o nazismo como ele chamava navio quebra-gelo da revolução. Então, alimentar, dizer, a formação do exército alemão, que era proibido, a Alemanha pelo Tratado de Versalhes estava proibido o exército, mas a Rússia cedia o seu território e dava ajuda técnica, e dinheiro e armas para formar um exército alemão no exterior, no território russo, preparando a Alemanha para que ela atacasse as potências ocidentais. E com a ideia de que, como o nazismo era uma teoria era uma revolução sem suporte teórico, era um negócio irracional, ele achava que os alemães eram loucos, que iam ganhar, mas não iam levar. Então, atrás dos alemães, vamos nós e tomamos tudo. Esse era o plano. E o plano foi posto em execução. Então, o que ele fazia? Ele alimentava o nazismo de um lado e, por outro lado, nos demais países, como a Inglaterra e a França, fazia uma brutal campanha antinazista. Então, isso é característico da estratégia comunista, você agir por dois lados opostos ao mesmo tempo, né? Mais ou menos na base da tese antítese para produzir uma síntese. E o próprio Stalin já estava pronto para invadir a Alemanha assim que ela atacasse as potências ocidentais, ele ia atacar pelas costas. O exército russo já estava todo na fronteira para isso, né?
E de repente o Hitler toma, ele fica sabendo disso, o plano vaza e o Hitler invade a Rússia. A Rússia imediatamente muda toda a sua política no Ocidente, criando a estratégia do Front Popular, onde não se falava mais de revolução comunista, só se falava em democracia e paz, etc, etc. Angaria o apoio ocidental, derrota a Alemanha e toma metade da Europa, como tinha sido planejado no começo. Então houve evidentemente um imprevisto, mas o imprevisto foi reabsorvido e, como disse, Stalin deu a volta por cima. Isso acontece inevitavelmente em todo e qualquer plano, porque ninguém é capaz de levar em conta todos os fatores ao mesmo tempo. Sempre acontece alguma coisa que não estava no programa, tá certo? E você tem que modificar, né, o seu plano. Isso faz parte da natureza do plano, né? O Pierre Massey, o economista, chamava o plano de o anti-acaso. Existe uma força do acaso, uma força anárquica do acaso, e existe a razão humana que tenta rearticular os elementos irracionais e colocá-los, reordená-los dentro de uma racionalidade. Quer dizer, isso é o mínimo que a gente tem que saber a respeito dessas coisas. E isso não tem uma fórmula que você possa, de antemão, por exemplo, o que predomina na história? São leis anônimas e impessoais ou é a ação deliberada dos indivíduos? Não há resposta teórica para isso. Você precisa estudar a coisa como foi, caso por caso. Tá certo? Por exemplo, você vê que a central de planejamento mais organizada, mais unitária e mais poderosa do mundo, que é essa elite globalista, ela já errou no cálculo muitas vezes. Né? O surgimento de movimentos nacionalistas aqui e ali, certo? E você vê que a ideia do governo mundial já está implantada desde 1980 e não está até agora, de certo modo. Tá certo? Então, todo plano pode ser muito difícil e há uma luta permanente contra o acaso, e você só tem que estudar isso aí caso por caso, quer dizer, distinguir em cada circunstância quais foram os elementos que foram entrando em jogo. Tá certo? Porque, é claro, se você tem um plano, o outro lado também tem um plano. Né? É a história do Mané Garrincha, você já contou isso para o outro time. Né? O técnico explica a estratégia, você já explicou isso para o outro time. O outro time também tem a sua estratégia. E essa luta constante entre, vamos dizer, o acaso e o plano, isso é o tecido mesmo da história. Tá certo? Eita vida.